O carro parou, não porque havia um semáforo, não porque a estrada tinha acabado, não porque o motorista recebeu uma ordem clara. O carro parou porque Caio Valença bateu no encosto do banco da frente com a palma da mão aberta e disse, com uma voz que não admitia questionamento: para aqui. Wendell, que dirigia para ele há 7 anos e já tinha aprendido que o patrão não gostava de explicações desnecessárias, pisou no freio sem pestanejar. A poeira da estrada de terra levantou dos 2 lados do veículo como uma cortina laranja que demorou alguns segundos para assentar. Caio não disse mais nada. Ficou olhando pela janela com uma expressão que Wendell nunca tinha visto nele antes. Não era raiva, não era surpresa. Era algo muito mais difícil de nomear. Era o rosto de um homem que acabou de ver algo que não deveria existir mais. Algo que ele tinha enterrado fundo, com cuidado, há muito tempo. Do lado de fora, a uns 40 metros da estrada, havia um barraco, paredes de bloco aparentes sem reboco, com uma fresta no lugar onde deveria haver uma janela. O telhado era de telha de amianto rachada em 2 pontos e alguém tinha improvisado um colchão velho apoiado em 2 pedaços de pau, criando uma sombra artificial na frente da porta. Uma proteção contra o sol que naquele começo de tarde caía como brasa no chão seco do cerrado goiano. E ali, sentada no chão batido de terra, embaixo daquela sombra de nada, estava uma mulher. No colo dela, um bebê. Do lado, uma menininha de uns 3 anos, agarrada à sua perna, com o rosto semi-enterrado na roupa da mãe. Caio abriu a porta do carro antes mesmo de decidir fazer isso. Os pés tocaram a terra antes que o cérebro tivesse terminado de processar a ordem. Ele foi andando pela margem da estrada, devagar primeiro, depois mais rápido, até que estava cruzando o capim alto que separava o acostamento do barraco. A mulher levantou a cabeça quando ouviu os passos. Ela estava pronta para se defender. Isso ficou visível na postura. Os ombros que se fecharam, os braços que apertaram mais o bebê, o olhar que se tornou duro antes mesmo de ver quem vinha. Era o olhar de alguém que já havia aprendido, da forma mais difícil possível, que pessoas que aparecem sem avisar raramente trazem coisa boa. Mas quando Caio chegou perto o suficiente e ela conseguiu ver o rosto dele, aquela dureza não desapareceu imediatamente. Ela rachou. Como um vidro que recebe uma pedrada no centro, não se desfaz de uma vez, mas a rachadura sobe, desce, abre em todas as direções. Caio parou a uns 3 metros dela. Por um momento, nenhum dos dois conseguiu falar. Ele olhou para ela como se estivesse tentando confirmar algo que a lógica dizia que era impossível. Ela olhou para ele como se estivesse tentando descobrir se estava sonhando ou se o sol tinha chegado a um nível que estava fazendo ela ver coisas. Foi ela quem falou primeiro. A voz saiu rouca, diferente, mas era a mesma voz. Impossível não reconhecer. Caio. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Uma coisa que as pessoas que trabalhavam com ele, que negociavam com ele, que temiam ele nos corredores de reunião, jamais tinham visto. Uma fragilidade que ele tinha passado 20 anos aprendendo a esconder. Noemi, disse ele, e a palavra saiu pequena demais para o tamanho do que ela significava. Caio Valença tinha 42 anos e era dono de um grupo empresarial que atuava em mineração, logística e energia em 4 estados brasileiros. Seu nome aparecia em revistas de negócios. Seu escritório ficava num andar inteiro de um prédio em Goiânia. Ele tinha uma equipe de advogados, uma equipe de relações públicas, um assistente que organizava cada hora do seu dia e um motorista que sabia que silêncio era, na maioria das vezes, a resposta certa. Ele havia saído de Palmeiras do Norte, um município pequeno no interior de Goiás, onde todo mundo conhecia todo mundo e as fofocas viajavam mais rápido do que as notícias. Aos 18 anos, com uma mochila, uma raiva no peito e a certeza de que nunca mais voltaria. Tinha voltado 3 vezes nos últimos 24 anos. Uma para o enterro do pai,
uma para assinar a venda da pequena propriedade que herdou. E agora, para fechar a compra de uma área de quase 3.000 hectares que seu grupo precisava para expandir uma operação de extração de quartzito na região. Nada mais que isso. Ele não tinha vindo para revisitar memórias. Não tinha vindo para sentir nada. Tinha vindo para assinar papéis, apertar a mão certa e ir embora. E então, o carro passou por aquela estrada de terra. Noemi Farias tinha 40 anos, mas se alguém precisasse adivinhar pela aparência naquele momento, erraria para mais. Não porque ela fosse velha, era porque ela parecia cansada de um jeito que vai além da idade. Um cansaço que se instala nos ossos, nos olhos, na forma como os ombros se curvam, mesmo quando a pessoa tenta ficar ereta. Ela tinha o cabelo preso num elástico que estava na metade do prazo de vida. Usava uma blusa desbotada e uma saia de tecido fino que o vento do cerrado levantava nas bordas. Os pés estavam descalços no chão de terra. No colo, o bebê tinha uns 4 ou 5 meses. Dormia. A respiração era curta demais, e Caio percebeu isso logo. Uma respiração de criança que não estava bem, que estava lutando contra algo que o corpo ainda não tinha força suficiente para vencer. A menininha, ao lado da mãe, continuava com o rosto escondido, mas espionava Caio por entre os dedos. Tinha os olhos grandes, escuros, com uma expressão que não deveria existir num rosto de 3 anos. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta de Noemi não era agressiva, era genuína. Ela realmente não conseguia entender o que aquele homem de terno claro, saindo de um carro preto importado, estava fazendo ali na frente do barraco dela. Caio olhou ao redor, para o barraco, para a sombra improvisada, para o balde de plástico rachado perto da parede, que servia como recipiente de água, para a panela enegrecida em cima de 2 pedras que indicavam onde ela cozinhava. "Eu estava passando pela estrada", disse ele, com a voz mais controlada do que estava se sentindo. "Vi você." Parei. "Passando de carro numa estrada de terra que não leva a lugar nenhum importante?" "Leva às terras do Geraldo Matos. Estou negociando uma compra." Noemi ficou quieta por um momento. Depois, deu uma espécie de sorriso que não tinha alegria nenhuma. "Claro, o Geraldo está vendendo. Você conhece ele?" "Todo mundo aqui conhece o Geraldo." Ela fez uma pausa. "Você sumiu do mapa, Caio. Faz quanto tempo?" "Muito tempo. Mais que isso." Ele agachou. Ficou no nível dela, ali no chão, sem se importar com o terno, sem se importar com a terra, e olhou para ela de frente pela primeira vez em mais de 20 anos. "O que aconteceu, Noemi?" Ela desviou o olhar. "Muita coisa. Isso eu estou vendo." A resposta saiu mais dura do que ele pretendia, e ele percebeu pelo jeito que ela fechou a expressão. Ele engoliu o resto do que ia dizer e tentou de novo com mais cuidado. "Você não precisa me contar nada. Mas eu não vou embora te deixando assim. Você não me conhece mais, Caio. Faz 20 anos. Conheço você desde os 6 anos de idade. Você dividia a merenda da escola comigo porque a minha mãe às vezes esquecia de me dar. Você lembra disso?" Ela não respondeu, mas os olhos ficaram brilhantes. "Você sabia de cor as tabuadas todas que a professora Ruth ensinava porque você estudava em voz alta na varanda da sua casa? E eu ficava do outro lado da cerca ouvindo." Ele continuou devagar. "Você tinha medo de cobra, mas entrava no mato atrás de mim toda vez que eu tinha alguma ideia maluca. Você me contou que queria ser professora quando crescesse. Você queria dar aula para crianças que ninguém mais queria ensinar." Noemi baixou a cabeça. A criança no colo mexeu levemente e ela apertou mais. "Para", ela disse, com a voz embargada. "Não vou parar. Porque aquela menina que eu conheci não merecia chegar até aqui, e eu quero saber o que aconteceu." O silêncio que se seguiu foi longo. O vento passou pelo capim. Uma garça branca cruzou o céu lá no alto, indo em direção ao córrego que ficava uns 500 metros adiante. Então, Noemi começou a falar. A história saiu aos pedaços.
Não porque ela estivesse escondendo, mas porque algumas coisas são pesadas demais para sair em linha reta. Elas vêm em fragmentos, em ordem errada, com pausas no meio onde a dor ocupa o espaço das palavras. Depois que Caio foi embora, ela tinha ficado em Palmeiras do Norte por mais alguns anos. Tentou o magistério, como sempre quis. Fez o normal. Conseguiu dar aula numa escola rural a 20 quilômetros de distância, num contrato temporário que foi renovado por 2 anos, e depois não renovou mais. Então apareceu Délcio. Ela falou o nome sem nenhuma emoção, do jeito que se fala o nome de uma doença que já passou, mas deixou sequela. Délcio tinha chegado na cidade dizendo que era investidor, que comprava e vendia terra, que tinha dinheiro aplicado em vários municípios. Ele era bonito, falava bem, sabia o que dizer e quando dizer. E Noemi, que estava com 30 e poucos anos, sozinha, com a mãe já falecida e sem perspectiva de crescimento onde estava, acreditou. Eles ficaram juntos por quase 2 anos. Nesse tempo, ele a convenceu a usar a pequena herança que ela tinha recebido da mãe. Uma quantia modesta, economizada a vida inteira por uma mulher que nunca tinha tido muito, como parte de um negócio que ele disse que ia triplicar em 18 meses. O dinheiro desapareceu em 6. Délcio disse que tinha sido um imprevisto, que o parceiro dele tinha dado um golpe, que ele ia resolver, que ela precisava confiar nele. Noemi confiou. Ele foi embora numa terça-feira de manhã, dizendo que ia à cidade vizinha resolver uma pendência. Não voltou. O celular ficou chamando por 3 dias. No 4º dia, estava desligado. Uma semana depois, ela descobriu que o endereço que ele tinha dado era de uma casa que nunca foi dele, e que o nome dele não constava em nenhum documento de nenhuma das transações que ele disse ter feito. Ela estava grávida de 2 meses quando ele desapareceu. E estava com uma dívida no nome. Um empréstimo que ele tinha feito usando dados dela, sem que ela soubesse como havia sido possível, para um valor que ela levaria anos para pagar. A Lara nasceu, e eu tentei me virar, ela disse, olhando para a menininha que agora tinha se descolado da sua perna e estava examinando uma formiga no chão com uma concentração séria. Tentei voltar a dar aula, mas com criança pequena e sem família, sem ninguém que ficasse com ela, foi impossível. Fui trabalhar de diária em propriedade rural aqui perto. Fui lavadeira por um tempo. Depois, a pessoa que me deixava usar o quarto precisou do espaço. Ela parou. E aí você foi para cá? Aí eu fui para cá. Essa terra é de um homem que deixou eu usar enquanto não decide o que vai fazer. Não me cobra nada. Mas também não tem nada. Água eu pego no córrego. Luz eu não tenho. Comida... Ela não terminou a frase. Caio olhou para o bebê. Quanto tempo esse neném tem? 5 meses. Pai! Noemi demorou 1 segundo a mais do que o normal para responder. Não tem pai. Caio não pressionou. Mas alguma coisa na resposta ficou suspensa no ar entre os dois, como uma pergunta que ainda não tinha sido feita da forma certa. Como ela se chama? Isis. Ele olhou para o rosto do bebê com mais atenção. E foi aí que aconteceu. Foi uma coisa pequena, quase imperceptível. O bebê abriu os olhos por um breve instante, apenas 1 segundo antes de voltar a dormir, e Caio viu. Os olhos eram de um castanho muito específico, quase âmbar, com uma claridade no centro que parecia acender quando a luz batia. Caio tinha esse olho. O pai dele tinha esse olho. A avó dele, que morreu quando ele tinha 12 anos, tinha esse olho. Era um traço de família tão marcante que uma prima sua, certa vez, disse que era impossível negar a genética dos Valença. Aquele âmbar era a assinatura deles. Ele levantou devagar da posição agachada. Olhou para Noemi. Ela não estava olhando para ele. Estava olhando para o chão. Noemi, ela não respondeu. Noemi, me olha. Ela demorou, mas levantou o rosto. E Caio soube, antes de fazer qualquer pergunta, antes de ouvir qualquer resposta, que o que estava prestes a descobrir ia mudar tudo. Essa criança é minha? O silêncio que se seguiu durou tempo demais.
Lara parou de olhar para a formiga. O vento parou por um momento, e Noemi fechou os olhos. Ela não respondeu imediatamente. E quando começou a responder, não foi com um sim ou com um não. Foi com uma história. Uma história que ela tinha guardado por tanto tempo que as palavras saíam com dificuldade, como raízes que cresceram em volta de uma pedra e precisam de esforço para ser arrancadas. Aquela noite, ela disse, com a voz tão baixa que Caio precisou se aproximar para ouvir. Você lembra da noite antes de você ir embora? Ele lembrava. Claro que lembrava. A véspera da partida. 18 anos. Ele com uma passagem de ônibus no bolso e uma raiva acumulada de anos dentro do peito. Raiva do pai alcoolizado, raiva da pobreza que parecia não ter fim, raiva de um lugar que ele sentia que o sufocava. E Noemi tinha aparecido na porteira da casa dele naquela tarde sem avisar, com os olhos vermelhos que ela tentou disfarçar e não conseguiu. Eles tinham ficado sentados na beirada da cerca até quase meia-noite, conversando sobre tudo e sobre nada, sobre o que ele ia fazer, sobre o que ela ia fazer, sobre como seria o mundo lá fora, sobre os sonhos que cada um carregava. E em algum momento, naquele espaço que existe entre a despedida e o silêncio, entre dois jovens que se importavam um com o outro de um jeito que nenhum dos dois tinha nome ainda para chamar, aconteceu algo que os dois nunca tinham planejado. Caio lembrava. Ele sempre lembrou. Mas quando foi embora no dia seguinte, com o ônibus saindo antes do sol nascer, ele carregou aquela noite como um segredo que pertencia só a ele. Tentou mandar mensagem depois. Uma vez, 2 vezes. A família dela não tinha telefone fixo. Carta que ele mandou voltou com o endereço errado, e a vida foi engolindo os dias, os meses, os anos. Ele havia pensado nela, mais do que admitia, mas nunca imaginou isso. Eu descobri 3 semanas depois que você foi embora, Noemi disse com os olhos ainda fechados. Eu não sabia como te encontrar. Não tinha como. Fui atrás da sua tia, que disse que você tinha ido para Goiânia, mas não sabia endereço. Fui na prefeitura, fui no correio, não consegui nada. Mas você poderia ter tentado mais, disse ele, e ouviu o quanto a frase soou errada no momento em que saiu. Desculpa, não era isso que eu queria dizer. Eu tinha 17 anos, Caio, sozinha, com medo, sem dinheiro. Tentei o que eu conseguia tentar. E aí, ela abriu os olhos. Aí eu perdi. Com 3 meses, eu perdi. A voz não tremeu, mas os olhos ficaram molhados. Então eu pensei que tinha acabado, que era um sinal de que eu não precisava te encontrar, que tinha sido um erro achar que precisava te contar. E a vida foi seguindo. Caio ficou parado. Ela continuou. Quando o Délcio sumiu e eu descobri que estava grávida de novo, eu passei semanas sem conseguir entender como. Porque eu não tinha estado com ninguém além dele naquele período. Mas os meses foram passando e a Isis nasceu e... Ela parou, olhando para a filha no colo. Ela não tem nada do Délcio. Eu olhava para ela todo dia e ficava me perguntando de onde tinha vindo aquele olho. Mas como? Caio disse, mais para si mesmo do que para ela. Eu não sei explicar, Caio. Eu só sei o que aconteceu. E que aquela foi a única outra vez na minha vida. Ela o encarou. Eu não estou te pedindo nada. Não vim atrás de você. Você que parou o carro. Eu sei. Então não me olha assim. Como eu estou olhando. Como se eu tivesse te armado uma cilada. Caio passou a mão no rosto. Não estou achando isso. Juro que não estou achando isso. Ele ficou em silêncio por um momento. Olhou para Isis. Para os olhos que eram os olhos da família dele. Para o rosto pequeno que dormia sem saber do peso do mundo que estava acordado ao redor. Eu preciso de um exame, ele disse com cuidado. Não porque eu duvido de você, mas porque se for o que você está dizendo, eu preciso ter certeza para fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Cuidar dela, cuidar de você, das duas. Noemi sacudiu a cabeça. Você não precisa fazer nada, Caio. Eu sei que não preciso. Eu quero. Você me conheceu faz 20 anos. Você não me deve nada.
Você é a pessoa que mais me importou nessa fase da vida, disse ele, com uma honestidade que o surpreendeu. E eu fui embora e não olhei para trás. Isso eu devo. Isso independe de qualquer exame. Ela ficou olhando para ele por um tempo longo. Lara, que tinha voltado a se aproximar da mãe, puxou a saia dela e disse algo baixinho que nenhum dos dois entendeu. Noemi olhou para a filha, depois olhou para Caio, e pela primeira vez em muito tempo, a dureza nos olhos dela cedeu um pouco. Não desapareceu, era uma dureza construída em cima de muita dor, e esse tipo não some de uma hora para outra, mas cedeu. Abriu um espaço pequeno, o suficiente para que algo passasse. Caio voltou para o carro. Ficou sentado no banco traseiro sem falar por quase 2 minutos. Wendell, que era discreto acima de tudo, não fez perguntas. Então Caio pegou o celular e ligou para Rafael Drummond, seu assessor jurídico. Rafa, preciso que você cancele o almoço de amanhã com o Geraldo Matos. Adia para sexta. Tudo bem, Caio? Aconteceu alguma coisa na negociação? Não com a negociação. Ele fez uma pausa. Você conhece algum pediatra de confiança aqui na região? Ou em Goiânia que faça atendimento de urgência? Silêncio do outro lado. Criança sua? Possivelmente. Mais silêncio. Eu ligo em 15 minutos com os contatos. Obrigado. Ele desligou. Olhou pela janela para o barraco. Noemi estava de pé agora, com Isis no colo, olhando para o carro sem saber muito bem o que esperar. Caio saiu do carro de novo, foi até ela e disse direto: Você vai sair daqui hoje, você e as meninas, não amanhã, não depois de amanhã, hoje. Ela abriu a boca para protestar. Noemi. A voz dele era firme, mas não era fria. Era o tom de quem já tomou uma decisão e não está pedindo concordância, está oferecendo segurança. Essa criança está respirando de um jeito que me preocupa. Lara precisa de alimentação adequada, e você está vivendo numa condição que nenhum ser humano deveria viver. Então, você vai vir comigo. E para onde? Para um lugar com cama, comida e água quente. Ele olhou para ela. Só isso. Nada mais complicado do que isso agora. Ela olhou para o barraco, para o pouco que tinha ali dentro, que Caio suspeitou não ser muito mais do que uma trouxa de roupa, algumas fraldas e talvez uma panela. Ela olhou para Lara. A menina olhou de volta para a mãe com aqueles olhos grandes e sérios, esperando. Noemi respirou fundo. Eu não sou sua responsabilidade. Hoje você é. Ele estendeu a mão para ela. Vamos. Ela ficou olhando para a mão estendida por alguns segundos. Depois, com uma lentidão que carregava o peso de tudo que ela tinha carregado sozinha nos últimos anos, ela ajeitou Isis no braço e deu a mão livre para ele. E eles foram. O quarto do hotel tinha ar-condicionado, e Noemi ficou parada no meio da sala por quase 1 minuto antes de se mover. Não era um quarto extravagante. Caio tinha pedido algo discreto, em Palmeiras do Norte mesmo, no único hotel de padrão razoável da cidade. Mas para ela, depois de meses em que a proteção do calor era um colchão apoiado em 2 paus, o ar frio que soprava do aparelho na parede parecia absurdo, quase irreal. Lara se soltou da mão da mãe e foi direto para a cama. Bateu a palma aberta no colchão algumas vezes, testando. Depois olhou para a mãe com uma expressão que perguntava se era permitido subir. Pode, Noemi disse baixinho. A menina subiu e ficou quicando com aquela energia contida que aparece nas crianças quando algo muito bom acontece e elas ainda não sabem muito bem como reagir. Caio tinha ficado do lado de fora enquanto elas se instalavam. Mandou Wendell buscar comida, algo simples, arroz, feijão, frango, frutas, e ligou para o médico que Rafael havia indicado. O pediatra, um homem chamado Gustavo Ferreira, que atendia em Palmeiras do Norte às terças e quintas, concordou em fazer uma visita ao hotel naquela tarde, depois do consultório. Quando Caio bateu levemente na porta e entrou, Noemi estava sentada na beirada da cama, com Isis deitada no colchão ao lado dela, e olhava para a própria mão como se ainda estivesse processando o que havia acontecido naquelas últimas horas. Comida vem em uns 20 minutos,
disse ele, encostando na parede. Obrigada. Não precisa agradecer. Precisa sim. Ele não discutiu. Ficou olhando para Lara, que tinha descoberto o controle remoto da televisão e estava tentando entender como funcionava com uma seriedade de quem está resolvendo um problema complexo. Ela nunca assistiu televisão? Faz muito tempo que não. Noemi pegou o controle da mão da filha com delicadeza e achou um canal de desenho. Os olhos de Lara arregalaram. No sítio onde eu trabalhava antes, tinha TV na sala de estar. Mas faz uns 8 meses que estamos naquele lugar. 8 meses naquele barraco. 8 meses. Caio sentiu um nó que não era novo. Era a versão adulta do nó que ele sentia quando criança, toda vez que a injustiça ficava grande demais para ignorar. Me conta mais sobre o Délcio. A expressão dela mudou. Não ficou com raiva. Ficou com uma espécie de cansaço resignado. Para quê? Já passou. Porque eu preciso entender o que aconteceu com você para saber como ajudar. Já te contei o essencial. O essencial foi o resumo. Eu quero a história. Ela olhou para ele por um momento. Você sempre foi assim? Como? Direto, sem rodeio. Como se o mundo tivesse que se ajustar ao seu ritmo. Ele considerou isso. Provavelmente sim. É um defeito. Não disse que era defeito. Um silêncio curto. Não desconfortável. Me conta. Noemi começou a falar, e desta vez a história saiu de forma mais organizada. Não porque fosse mais fácil. Era porque ela já tinha quebrado a parte mais difícil na estrada, quando admitiu que estava ali, naquele estado. O resto era detalhes. Detalhes dolorosos, mas detalhes. Délcio Maurício tinha chegado em Palmeiras do Norte há pouco mais de 4 anos. Veio de Anápolis, segundo ele. Tinha referências, ou pelo menos sabia fabricar a sensação de tê-las. Conhecia o nome certo de pessoas, falava sobre negócios que faziam sentido. Tinha um carro que transmitia confiança. E ele sabia escutar. Esse era o talento dele. Não era a lábia exagerada dos golpistas óbvios. Era a capacidade de ficar quieto no momento certo, de fazer a pergunta que revelava o que a outra pessoa mais precisava ouvir de volta e então dizer exatamente isso. Com Noemi, ele descobriu que ela queria estabilidade, que ela tinha medo de envelhecer sozinha, que ela ainda carregava o peso de uma mãe que morreu antes de ver a filha se estabelecer na vida. E ele foi construindo, tijolo por tijolo, a imagem de um homem que poderia ser o que ela precisava. O relacionamento foi devagar no início. Ele não pressionou. Ela precisou se sentir segura primeiro, e ele esperou com uma paciência que ela depois entendeu como sendo calculada, mas que naquele momento parecia respeito. Quando ela finalmente confiou, a engrenagem começou a se mover. O primeiro pedido foi pequeno. Ele precisava de um fiador para um contrato de arrendamento que ia gerar lucro para os dois. Ela assinou sem ler com atenção suficiente, porque ele estava do lado dela, porque ela confiava nele. O segundo veio com uma urgência fabricada, uma oportunidade de compra de terra que ia fechar em 2 dias, e ele estava com o dinheiro preso em outra aplicação. Ela colocou a herança da mãe como garantia. O terceiro, ela não soube que tinha acontecido até que o banco ligou. Ele havia usado dados dela para contratar um crédito pessoal no nome dela. Não era ilegal apenas, era crime. Mas crime que exige prova, que exige investigação, que exige um sistema que frequentemente demora mais do que as pessoas conseguem esperar quando estão sobrevivendo dia a dia. E então, ele desapareceu. Você foi à delegacia? Caio perguntou. Fui. Registrei ocorrência. Me disseram que iam investigar. Isso foi há 3 anos. Nunca mais me chamaram. Você tem o nome completo dele? CPF? Qualquer documento? Tenho a ocorrência policial, que eu ainda guardo. Ela deu uma pausa. Ah, por quê? Porque isso não acabou. Caio, ele praticou estelionato e falsidade ideológica. Com um advogado decente e as provas que você tem, isso ainda pode ser processado. O prazo prescricional ainda não venceu. Eu não tenho dinheiro para advogado. Eu tenho. Ela ficou olhando para ele. Você acabou de me encontrar há 3 horas.
Eu sei. Você não me deve nada. Você já disse isso. Eu já respondi. Caio. A voz dela ficou firme, mas não era raiva. Era algo mais próximo de orgulho ferido, de uma mulher que sobreviveu sozinha por tanto tempo que a ideia de receber ajuda parecia quase ameaçadora. Eu não quero ser um projeto seu. Você não é um projeto. Você é a Noemi. A simplicidade da resposta a desarmou. Ela desviou o olhar. Do lado, Lara tinha esquecido o desenho e estava estudando o sapato de couro de Caio com uma seriedade investigativa. Ela é curiosa, ele disse, olhando para a menina. Demais. Pergunta tudo. Quando tem algo para perguntar. Ela é quieta? Ficou quieta depois que saímos de lá de casa. Uma pausa. Do apartamento onde a gente morava antes do barraco. Quando eu não consegui mais pagar e a gente teve que sair com as coisas num saco, ela ficou na janela do ônibus olhando para trás, até a rua sumir. Depois, ela foi ficando, calada assim. Caio olhou para a menina. Lara olhou de volta para ele com aqueles olhos enormes e sérios. Oi, ele disse. Ela não respondeu, mas também não desviou o olhar, o que de alguma forma parecia ser o começo de algo. O médico chegou às 6 da tarde. Gustavo Ferreira era um homem de uns 50 anos, com óculos de armação grossa e aquele jeito de falar pausado que os bons pediatras desenvolvem ao longo dos anos. Uma cadência que não alarma as mães, mas também não minimiza o que precisa ser dito. Ele examinou Isis com cuidado. Ouviu o peito, verificou a garganta, mediu o peso. Fez algumas perguntas para Noemi sobre alimentação, histórico de febre, comportamento nas últimas semanas. Quando terminou, pediu licença para falar com Caio no corredor. Os dois ficaram do lado de fora, com a porta fechada. A menina está com uma infecção respiratória, disse o médico. Não é grave ainda, mas estava a caminho de ficar. Com antibiótico e nebulização nos próximos 7 dias, ela vai se recuperar bem, mas precisa de acompanhamento. O peso está bom? O médico hesitou. Está abaixo do ideal para a idade. Não é desnutrição severa, mas é um sinal de que a alimentação nos últimos meses foi insuficiente. Com dieta adequada, ela recupera. Ele fez uma pausa. A outra menina também precisa de acompanhamento. Está no limite do peso para a idade. Nenhuma das duas tem cartão de vacinação atualizado. Caio não disse nada. A mãe está bem fisicamente, mas está no limite. O tipo de estresse crônico que ela carrega deixa marcas. O médico colocou a mão no ombro de Caio brevemente, num gesto que era ao mesmo tempo profissional e humano. Essas crianças tiveram sorte de alguém ter parado o carro. Depois que o médico foi embora, Caio ficou mais um momento no corredor. Ficou pensando em quantos carros tinham passado naquela estrada antes do dele. Quando voltou para o quarto, Noemi estava deitando Lara na cama. A menina tinha comido, com a voracidade tranquila de quem não sabe ao certo quando vai comer de novo, e estava vencida pelo sono, com as bochechas ainda levemente coradas do calor do dia. Noemi cobriu a filha com o lençol e ficou olhando para ela por alguns segundos. Então se virou para Caio. O que o médico disse, ele contou, sem suavizar demais, sem alarmar além do necessário. Ela ouviu tudo sem interromper, com o rosto que foi fechando gradualmente, não de raiva, mas de culpa. A culpa de mãe, que é a mais injusta de todas, porque ela havia feito tudo o que podia, e mesmo assim não havia sido suficiente. Ela vai ficar bem, disse ele. Graças a você. Graças a você também. Você manteve as duas vivas em condições que teriam quebrado muita gente. Não me dê crédito por isso. Eu não tinha escolha. Todo mundo tem escolha. Você escolheu continuar. Ela ficou em silêncio. Depois disse quase sem querer. Teve noite que foi difícil continuar. A confissão ficou entre os dois como uma coisa frágil que nenhum dos dois queria quebrar tocando de qualquer jeito. Eu sei, disse ele, com uma gentileza que não era comum nele. Mas você continuou. Ela assentiu levemente. Foram para a pequena mesa no canto do quarto onde a comida ainda estava.
Comeram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio ruim. Era o tipo de silêncio que acontece entre pessoas que se conhecem de verdade, onde a ausência de palavras não precisa ser preenchida. Em algum momento, Caio perguntou: "Você ainda quer dar aula?" Ela levantou os olhos do prato. "Você me perguntou isso antes de ir embora, naquela noite. Lembro, você disse que queria ensinar às crianças que ninguém mais queria. Eu era idealista. E agora?" Ela pensou por um momento genuíno. "Agora eu sei que é mais difícil do que eu imaginava. Mas, sim, ainda quero." Uma pausa. "Mas primeiro preciso sobreviver." "E se as duas coisas não fossem mutuamente exclusivas?" Ela franziu o senho. "O que você está planejando, Caio?" "Ainda não sei ao certo, mas estou pensando." "Não gosto quando você fala assim." "Por quê?" "Porque quando a gente era criança e você dizia que estava pensando, invariavelmente vinha uma ideia que me metia em alguma enrascada junto com você." Foi a primeira vez que os dois riram. Não foi uma gargalhada. Foi algo pequeno, breve, mas era real. E no meio de tudo aquilo, era mais do que suficiente. Naquela noite, depois que Noemi e as meninas dormiram, Caio ficou sentado na cadeira do corredor do hotel com o celular na mão. Ligou para Rafael de novo. "Preciso de um investigador particular. Alguém bom, que trabalhe fora de Goiânia sem chamar atenção." "Para o que exatamente?" "Para encontrar um homem chamado Délcio Maurício. Provavelmente usando outro nome agora. Saiu de Palmeiras do Norte há cerca de 3 anos. Veio de Anápolis antes disso. Praticou estelionato e usou documentos de terceiro para contrair dívidas. Tem uma ocorrência policial registrada aqui. Tudo bem? Mais alguma coisa?" "Sim." Uma pausa. "Quero saber se é possível realizar um exame de paternidade com material coletado por médico particular, sem necessidade de abertura de processo judicial." Discreta. Silêncio de 3 segundos. "Isso eu descubro amanhã cedo." "Obrigado, Rafa." "Caio." A voz do advogado era cuidadosa. "Você está bem?" Caio olhou para a porta fechada do quarto onde Noemi e as meninas dormiam. "Estou", disse ele, "mas algumas coisas vão mudar." 3 dias depois, Caio ainda estava em Palmeiras do Norte. A reunião com Geraldo Matos tinha sido adiada 2 vezes. Rafael estava gerenciando isso com a habilidade de quem já aprendeu a não fazer perguntas desnecessárias sobre os motivos do patrão. A equipe em Goiânia conduzia as operações normalmente. O mundo dos negócios continuava girando sem que Caio precisasse estar nele a cada segundo. Mas ele não conseguia ir embora. Ele havia alugado um segundo quarto no hotel para si mesmo. Ele insistiu nisso. Noemi insistiu que não era necessário. E no final, ela cedeu porque havia aprendido naqueles 3 dias que discutir com Caio Valença sobre algo que ele já tinha decidido era o equivalente a tentar convencer a chuva a parar com palavras. Isis estava respondendo bem ao antibiótico. A respiração já estava mais fácil. Ela tinha começado a aceitar melhor a amamentação, que havia sido difícil por causa do desconforto da infecção. E as bochechas dela estavam com mais cor. Lara tinha falado com Caio pela primeira vez na manhã do segundo dia. Tinha sido uma frase curta. Ela estava olhando pela janela do quarto para a rua lá embaixo e ele tinha chegado com um copo de suco de laranja para ela. Quando ele colocou o copo na mesa, ela disse sem tirar os olhos da janela: "Aquela vaca é sua." Ele olhou para onde ela apontava. Na rua, passava um homem guiando uma vaca malhada pelo cordão, provavelmente indo para o curral de alguém. "Não", ele disse, "mas você é rico." "Sou." "Então por que você não tem vaca?" Ele pensou por um segundo. "Porque eu vivo em apartamento na cidade." Ela processou isso com seriedade. "Apartamento não pode ter vaca?" "Geralmente não. É uma regra boba." "Concordo." Ela pegou o suco, deu um gole, ficou olhando para a rua. "Minha mãe gosta de vaca", disse ela. "É?" Ela gostava de ir no sítio ver as vacas. Ela ficava contando. Uma pausa. Antes. O antes pesou. Caio ficou sentado do lado dela em silêncio por um tempo, olhando para a rua junto. Era esse tipo de coisa que estava acontecendo naqueles dias. Não eram grandes momentos dramáticos.
Eram esses fragmentos pequenos que iam se acumulando e construindo algo que ele ainda não sabia nomear com precisão, mas que sabia que era real. No quarto dia, o resultado do exame chegou. Caio tinha pedido discrição máxima. O médico havia coletado o material, fio de cabelo de Isis e uma amostra de saliva de Caio, e enviado para um laboratório em Goiânia com instruções específicas. O resultado voltou por e-mail criptografado, acessado pelo celular de Caio enquanto ele estava sentado no banco do carro, estacionado na sombra de uma mangueira velha do lado do hotel. Ele ficou olhando para a tela por um tempo antes de abrir o arquivo. Não era medo exatamente, era algo mais parecido com um momento antes de uma decisão irreversível. Quando você sabe que o que está do outro lado da porta vai mudar a trajetória de tudo, e você precisa de um segundo para respirar antes de abrir. Ele abriu, leu, ficou com o celular na mão, olhando para o nada à frente, por quase 5 minutos. Depois saiu do carro, entrou no hotel, subiu as escadas, não esperou o elevador e bateu levemente na porta do quarto de Noemi. Ela abriu. Estava com Isis no colo, amamentando. Lara estava dormindo na cama. Ele mostrou a tela do celular para ela sem dizer nada. Ela leu. Depois leu de novo. Então, ela fechou os olhos. Noemi, eu preciso de um segundo. Tudo bem. O segundo virou 2. Virou 5. Então ela disse com os olhos ainda fechados. Eu não planejei isso. Você sabe disso. Eu sei. Eu não sabia. Juro que não sabia. Eu sei, ele repetiu. Senta. Ela sentou na beirada da cama, com Isis no colo. Ele puxou a cadeira e sentou na frente dela. Ela é minha filha, disse ele. Não era uma pergunta. Era a confirmação de algo que o exame havia provado, dita em voz alta pela primeira vez, da forma que precisava ser dita. Sim, Noemi disse. Então, ele respirou fundo. Eu preciso que você me diga o que você quer. Não o que você acha que eu quero ouvir. Não o que você acha que é o certo ou o errado. O que você quer. Ela abriu os olhos e olhou para ele. Eu quero que as minhas filhas estejam bem. E você? Uma pausa. Eu quero parar de ter medo, ela disse. E parecia que aquela frase tinha esperado muito tempo para sair. Eu quero acordar de manhã sem aquele aperto no estômago de não saber se vou conseguir o que elas precisam naquele dia. Eu quero dormir sem pensar que se eu adoecer, quem vai cuidar delas? Mais alguma coisa? Ela olhou para ele com desconfiança. Por que você pergunta isso? Porque eu quero saber o que você precisa de verdade. Não o mínimo, o que você precisa. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu precisava que alguém me perguntasse isso, disse ela baixinho, quase sem querer. Faz muito tempo que ninguém me perguntou o que eu precisava. Caio ficou quieto. Noemi passou a mão no cabelo de Isis, que tinha adormecido. Eu quero um lugar para morar, ela disse, como se estivesse lendo de uma lista que ela tinha feito na cabeça, mas nunca tinha dito em voz alta. Que seja meu, de verdade, onde as meninas possam crescer sem ter medo de ser mandada embora. Eu quero voltar a estudar. Terminar minha licenciatura, que eu parei no 3º ano quando minha mãe ficou doente. Eu quero trabalhar com o que eu sei fazer e ser paga por isso. Ela fez uma pausa. E eu quero que a dívida que o Délcio colocou no meu nome suma, porque enquanto ela estiver lá, eu não consigo abrir conta, não consigo assinar contrato, não consigo nada. Caio estava ouvindo cada palavra. Feito, disse ele. Ela piscou. Como assim, feito? A dívida eu resolvo com meu advogado essa semana. Um lugar para morar a gente vai encontrar. Algo adequado. Não precisa ser meu. Pode ser um aluguel em seu nome depois que a situação documental estiver resolvida. A licenciatura, você retoma onde parou. Eu pago o semestre inteiro enquanto você se organiza. E trabalho. Palmeiras do Norte tem escolas que precisam de professores. Com o diploma regularizado, você vai conseguir uma posição. Ela ficou olhando para ele com aquela expressão que misturava gratidão com resistência. Caio, isso é muito, não é mais do que o necessário. Mas eu, Noemi, ele a interrompeu com gentileza. Eu fui embora. Você ficou.
Você passou por coisas que não deveria ter passado. E eu tenho meios de ajudar. Não é caridade, não é pena. É o que se faz. E a Isis? Ela é minha filha. Vou registrá-la. Com o nome dela no meu registro, ela tem todos os direitos que qualquer filho meu teria. Você tem outros filhos? Não. Um silêncio. Você é casado? Fui. Há muito tempo. Não deu certo. Uma pausa. Não tivemos filhos, foi uma das razões. Ela assentiu devagar, processando. E o que você vai querer em troca? Ela perguntou, e havia na pergunta não acusação, mas a precaução de uma mulher que já havia aprendido que nada vem de graça sem condições. Ele entendeu de onde vinha a pergunta. Nada que você não queira dar. Ele olhou para ela diretamente. Você é a mãe das crianças. Você toma as decisões sobre elas. Eu sou o pai da Isis e quero estar presente na vida dela, mas do jeito que fizer sentido para você e para ela. Não vou chegar impondo. E se eu não quiser? Então a gente conversa até encontrar um jeito que funcione para todo mundo. Você é advogado agora? Não, mas tenho um. Ela olhou para ele por um tempo longo. Você mudou muito, ela disse afinal. Sim, mas tem coisas que não mudaram. Como o quê? Ela pensou. Você ainda tem aquela teimosia. Aquela coisa de quando você decide algo, você decide e acabou. Uma pausa. Mas antes era imaturidade. Agora parece... Parece o quê? Parece que você sabe o que está fazendo. Às vezes, disse ele, com uma honestidade que a surpreendeu. Nem sempre. Naquela tarde, enquanto Lara dormia e Isis ficava deitada no centro da cama, cercada por travesseiros, Caio e Noemi ficaram sentados no pequeno terraço do quarto, uma sacada estreita com 2 cadeiras plásticas que davam para um pátio interno do hotel. Eles conversaram por horas, não sobre planos ou decisões, sobre o passado, sobre o que tinha acontecido com cada um nos anos que se passaram. Caio contou coisas que raramente contava. O começo em Goiânia, dormindo na casa de um tio que o recebia com um pé atrás, trabalhando de auxiliar de escritório de dia e estudando de noite. O primeiro negócio pequeno, uma revenda de insumos agrícolas que mal dava lucro, mas foi onde ele aprendeu como a cadeia do agronegócio funcionava. A parceria com um homem chamado Armindo Souza, 10 anos mais velho, que enxergou algo nele que ele mesmo ainda não via e que o colocou dentro de uma licitação de extração mineral em Crixás, que mudou completamente o tamanho do que era possível. Ele contou sobre o casamento com Daniela, uma mulher inteligente, boa, com quem ele viveu 7 anos e de quem se separou sem que houvesse traição ou violência, apenas o crescente entendimento de que 2 pessoas podem se respeitar profundamente e ainda assim não conseguir construir uma vida juntas. Você era frio com ela? Noemi perguntou, sem rodeio. Ele levou um momento. Provavelmente mais do que deveria. Eu aprendi a não depender de ninguém cedo demais. Isso é bom nos negócios. É péssimo num casamento. Você aprendeu isso por causa do seu pai? Não era pergunta. Ela o conhecia suficientemente bem para saber de onde vinha isso. Sim, ele disse. Como ele era no final. Morreu do jeito que viveu, com uma garrafa perto e sem pedir desculpa por nada. Você sentiu falta? Ele pensou de verdade antes de responder. Senti falta de quem ele poderia ter sido, não do que ele foi. Noemi assentiu. Eu senti falta da minha mãe por tanto tempo, disse ela, que em algum momento o sentir falta virou só parte de mim. Já não dói do mesmo jeito, mas ela nunca vai embora de verdade, como ela era. E então foi Noemi quem falou por um tempo longo sobre a mãe, Dona Benedita, lavadeira, mulher de fé que nunca reclamava, mas que também nunca deixava uma injustiça passar em silêncio, que acordava às 4 da manhã, para ensaboar as trouxas das outras famílias e ainda encontrava energia para ajudar a filha com a lição de casa à noite. Ela teria adorado ver você assim, Noemi disse, olhando para as 2 filhas pela porta de vidro da sacada. E a Lara me faz lembrar de você, disse Caio. Aquela seriedade toda, aquele jeito de observar tudo antes de falar. Ela era muito comunicativa antes. Noemi olhou para a menina dormindo.
Vai voltar, quando ela sentir que pode. Vai, ele concordou. Na noite daquele dia, depois que Noemi colocou as meninas para dormir, ela encontrou um bilhete embaixo da porta do quarto. Era o número de Rafael Drummond com uma nota de Caio. Ele vai ligar amanhã de manhã para tratar da dívida. Você só precisa confirmar os dados e assinar o que ele enviar. O resto é com a gente. Ela ficou olhando para o bilhete por um bom tempo. Depois dobrou, guardou no bolso, apagou a luz e deitou entre as filhas. E dormiu. Dormiu de verdade, sem acordar no meio da madrugada, com o coração acelerado, sem o medo imediato de amanhecer, sem saber o que vinha depois. Só dormiu. Na manhã seguinte, enquanto Caio finalmente sentava com Geraldo Matos para a reunião que tinha sido adiada 3 vezes, algo aconteceu que ele não esperava. Não na reunião em si. Geraldo era um homem de 60 e poucos anos, pele curtida de sol, mãos de quem passou a vida no campo, mas com olhos espertos de quem aprendeu a negociar terra havia muito tempo. A reunião foi no escritório improvisado da pequena fazenda dele, uma sala com mesa de madeira pesada, um mapa da propriedade na parede e um ventilador de teto que girava mais por hábito do que por utilidade. Caio foi direto. Apresentou a proposta, o valor, as condições de pagamento, o prazo para desocupação, tudo que seu grupo havia preparado. Geraldo ouviu tudo. Depois disse: "Eu já sabia que você ia aparecer aqui um dia. Por quê? Porque seu pai me falou de você. Há uns 15 anos, quando eu ainda tinha mais contato com ele. Ele disse que o filho mais velho tinha saído e ia virar alguém." Uma pausa. Parece que ele tinha razão nessa. Caio não respondeu imediatamente. "Como estava ele quando você teve contato?" "Mal. Já estava mal. Mas ele falava de você com um orgulho que contrastava muito com tudo o mais que ele dizia e fazia. É uma coisa estranha. O orgulho de pai que nunca soube ser pai." "É." Geraldo bateu a palma na mesa. "Bom, sobre a compra." Ele olhou para os papéis. "O valor está bom. As condições também. Mas eu tenho uma exigência que não é financeira." Caio esperou. "Tem umas 15 famílias que vivem em áreas dessa propriedade. Parceiros, meeiros, gente que está aqui há décadas." O velho cruzou os braços. "Eu só assino se o seu grupo se comprometer por escrito a não despejar ninguém antes de um prazo de 2 anos e a dar preferência no emprego para as pessoas daqui quando a operação começar." Era uma exigência incomum numa negociação de terra, mas Caio olhou para aquele homem e entendeu de onde vinha. "Feito", disse ele. Geraldo pareceu surpreso com a rapidez. "Assim, sem consultar sua equipe?" "Minha equipe me mandou com poderes para decidir, e eu decido que isso é justo." O velho estudou ele por um momento, depois estendeu a mão. "Então é negócio." Mas não foi na reunião que a surpresa aconteceu. Foi quando Caio voltava para o hotel, ainda no carro com Wendell, e o celular tocou com um número desconhecido. Ele normalmente não atendia números desconhecidos, mas algo o fez atender. "Caio Valença? Quem fala?" "Meu nome é Samir Costa. Eu sou investigador particular. Seu assessor, Rafael Drummond, me contratou ontem para localizar um indivíduo chamado Délcio Maurício." Caio ficou atento. "Sim. E? Localizei ele." Uma pausa. "Em quanto tempo?" 26 horas. Uma pausa do investigador. "Ele está em Itumbiara, trabalhando numa revendedora de implementos agrícolas, usando o nome Décio Menezes. Tem um apartamento alugado, uma namorada nova há cerca de 8 meses. Uma pausa menor. "E tem pelo menos 2 outras ocorrências policiais em nomes diferentes em outros municípios." Caio sentiu a mandíbula endurecer. "Você tem o endereço?" "Tenho tudo. Endereço residencial, endereço de trabalho, rotina aproximada. Vou mandar para o seu assessor agora." "Obrigado, Samir." Ele desligou. Ficou olhando para o banco da frente por um momento. Então ligou para Rafael. "Você viu?" "Acabei de receber", disse Rafael. "O que você quer fazer?" "Quero que você acione o advogado criminal mais afiado que você conhece.
Quero uma queixa-crime com base na ocorrência original de Palmeiras do Norte, mais qualquer coisa que o investigador conseguir levantar das outras ocorrências. Quero que ele sinta que o chão está se movendo embaixo dos pés dele o quanto antes. Entendido. Mais alguma coisa? Sim, uma pausa. Não quero que Noemi saiba ainda. Deixa eu contar para ela do jeito certo. Certo. Ele desligou. Wendell conduzia em silêncio. Wendell. Sim, chefe. Você tem filhos? O motorista piscou levemente, surpreso com a pergunta. 3. Como é isso? Wendell considerou a questão com a seriedade que merecia. É a coisa mais assustadora do mundo, disse ele. E, ao mesmo tempo, é a única coisa que faz sentido quando você está no meio. Caio assentiu devagar. Obrigado. De nada, chefe. Ele chegou ao hotel e encontrou Noemi na pequena área de convivência do térreo, sentada com Lara no colo, lendo para ela em voz baixa de um livro infantil que havia pedido para a recepcionista indicar onde comprar e que Caio tinha mandado buscar no dia anterior. Lara estava ouvindo com a testa franzida de concentração. Caio ficou parado na entrada por um momento, observando. Era uma cena simples. Uma mãe lendo para a filha. Mas tinha um peso no ar que ele não conseguia ignorar. O peso de tudo que aquela cena tinha custado para existir, de tudo que tinha quase impossibilitado que ela acontecesse. Lara olhou para ele antes da mãe. Você demorou, disse a menina. Caio ficou quieto por um segundo. Demorei, sim. A mamãe ficou olhando pela janela. Lara, Noemi disse, levemente vermelha. É verdade, disse a menina com a lógica inabalável de quem ainda não aprendeu a esconder as observações por delicadeza social. Caio sentou na cadeira do outro lado da mesa. Eu tenho uma notícia, disse ele para Noemi. Ela fechou o livro. Lara, percebendo o clima, escorregou do colo da mãe e foi sentar no chão perto dos pés dela, fingindo examinar os próprios dedos. Caio contou sobre o investigador, sobre onde Délcio estava, sobre o que havia sido encontrado. Noemi ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um momento. Ele está bem, disse ela. E havia algo na frase que não era exatamente raiva. Era a amargura de alguém que passou 3 anos sem conseguir pagar uma dívida que não fez, vivendo na margem, enquanto o responsável por isso estava numa cidade vizinha com apartamento e namorada nova e um emprego. Ele está bem agora, disse Caio. Não vai continuar assim. Você vai processá-lo. Vamos, você e eu, com o melhor advogado criminal que eu conseguir contratar. E se ele não tiver dinheiro para pagar o que deve? Aí ele paga de outra forma. Ele olhou para ela. Mas o nome do seu Serasa fica limpo independente disso. Isso eu garanto. Noemi ficou olhando para a mesa. Lara levantou a cabeça e olhou para a mãe. Mamãe está triste? Não, meu bem. Mamãe está pensando. Quando você pensa assim, você faz aquela carinha. Ah, que carinha? A menina fez uma expressão com a testa franzida e o canto da boca levemente para baixo. Caio precisou de todo o controle que tinha para não rir. Noemi olhou para a filha com uma ternura que derretia e disse: Obrigada pela imitação, Lara. De nada. Caio não resistiu e riu. E Noemi também. E por um breve momento o peso de tudo que tinham conversado ficou suspenso no ar por um segundo de leveza que os dois precisavam muito. Naquela noite, depois do jantar, Noemi colocou as meninas para dormir mais cedo. Depois foi bater na porta do quarto de Caio. Ele abriu. Ela estava sem o cansaço de defesa nos olhos. Só Noemi, a que ele conhecia antes de tudo, por baixo de tudo. Posso entrar? Claro. Ela entrou e ficou de pé no centro do quarto. Eu precisava te dizer uma coisa. Pode falar. Eu passei os últimos 3 anos com raiva. Ela disse, não só do Délcio, de mim mesma, por ter acreditado nele, por ter colocado em risco o que a minha mãe juntou a vida inteira, por ter chegado àquele ponto. Uma pausa, mas também de você. Ele ficou quieto. Não era justo, eu sei. Você não sabia de nada, mas quando a vida ia ficando pior, eu ficava pensando, se você tivesse ficado.
Ou se eu tivesse te encontrado antes de o Délcio aparecer, e ficava com raiva de uma coisa que não tinha culpado. Ela cruzou os braços, não de defesa, mas de como alguém faz quando está tentando se segurar. Eu precisava te dizer isso, porque você está fazendo tudo isso por mim e pelas meninas, e eu não quero que tenha raiva no meio. Não quero te olhar pensando em algo que não é real. Caio foi até ela. Não fez nada além de ficar parado à frente dela, próximo o suficiente para ela ouvir o que ele ia dizer sem ter que falar alto. Eu entendo essa raiva, disse ele. E se ajuda, eu passei anos com raiva de coisas que também não tinham culpado. É mais fácil do que ficar com raiva do vazio. Ela olhou para ele. Você ficou com raiva de quê? De não ter voltado antes. De ter achado que cortar o passado era a mesma coisa que ser livre. Ele fez uma pausa. Não é. Eu aprendi isso há muito tempo, mas não queria admitir. Por que você não voltou? Porque voltando ia ter que sentir coisas que eu tinha decidido parar de sentir. Ela assentiu devagar. E agora? E agora estou aqui, disse ele, com o passado na minha frente, no rosto de uma criança de 5 meses e na cara de uma mulher que continua sendo a pessoa mais honesta que eu já conheci. Ela desviou o olhar para não mostrar o quanto aquilo tinha chegado. Você não me conhece mais tão bem assim. Você acabou de entrar aqui para me dizer uma coisa difícil que a maioria das pessoas teria engolido. Eu conheço o suficiente. Ela ficou em silêncio por um momento. Não, como vai ser? Ela disse devagar. Quando você for embora, eu não vou desaparecer. A Isis é minha filha. Você é... Ele parou. Sou o quê? Ele pensou nas palavras com cuidado. Você é a pessoa que eu não devia ter deixado de procurar. Ela ficou olhando para ele por um tempo que ele não tentou preencher. Depois disse muito baixinho. Você era o único que sabia o meu sonho antes de eu saber que tinha um. Uma pausa. Eu lembro de uma tarde. Você devia ter uns 10 anos, e a professora Ruth disse que a gente precisava escrever o que queria ser quando crescesse. E você escreveu que queria ser livre, e ela disse que livre não era uma profissão. E você disse que era a única que importava, ele lembrava. Você foi livre, ela disse, do jeito que queria. Fui, ele concordou. Mas descobri que liberdade sem ninguém do outro lado não é liberdade. É só solidão com espaço. Ela não disse nada, mas alguma coisa nos olhos dela mudou. 3 semanas depois, Caio voltou a Goiânia. Tinha que voltar. Havia negócios que precisavam dele presente, reuniões que não podiam ser adiadas indefinidamente, decisões que dependiam de sua assinatura e de ninguém mais. Mas antes de ir, ele passou 4 dias tratando de cada detalhe. A dívida no nome de Noemi havia sido encaminhada pelo advogado de Rafael. A contestação foi protocolada com base na prova de que os dados tinham sido usados sem consentimento, o que era demonstrável pela análise das assinaturas nos documentos, que uma perícia grafotécnica confirmou como falsificadas. O processo ia levar alguns meses para ser concluído judicialmente, mas o efeito prático, a suspensão do registro negativo enquanto o caso tramitava, foi conseguido em poucos dias. Rafael também havia iniciado o processo de registro civil de Isis. Com o exame de paternidade e a concordância de Noemi, o cartório processaria a inclusão do nome de Caio na certidão de nascimento. O apartamento levou mais tempo para encontrar. Não porque faltassem opções, mas porque Caio queria algo que fizesse sentido para Noemi. Não extravagante, não em qualquer lugar. Em Palmeiras do Norte mesmo, onde ela tinha raízes, onde Lara poderia crescer com alguma continuidade. Um apartamento de 2 quartos, num prédio simples, mas seguro, perto de uma escola boa. Quem o ajudou a encontrar foi Geraldo Matos. O velho conhecia todo mundo na cidade, como era de se esperar. Indicou um proprietário de confiança, um valor justo e ainda ligou pessoalmente para facilitar a negociação. Aquela mulher é a filha da Benedita Farias? Ele perguntou quando Caio mencionou o nome. É. A Benedita lavava roupa para a minha falecida esposa por muitos anos. Uma pausa.
Mulher boa que a vida não tratou direito. A filha merecia mais do que recebeu. Vai receber agora, disse Caio. A matrícula na faculdade para Noemi retomar a licenciatura foi a parte que mais a surpreendeu. Ela havia desistido de pedir isso. Tinha achado que era demais, que estava pedindo demais, esperando demais, querendo demais para uma situação que ela ainda estava tentando acreditar que era real. Caio descobriu isso não porque ela disse, mas porque a irmã de uma professora da cidade, que conhecia Noemi de antes, mencionou de passagem que ela havia tentado se reinscrever na faculdade 2 anos atrás e não conseguiu por causa da inadimplência do CPF. Ele agendou a matrícula sem avisar. Noemi ficou sabendo quando Rafael ligou confirmando o semestre pago. Ela ligou para Caio imediatamente. Você não devia ter feito isso sem me perguntar. Provavelmente não. Me irrita quando você faz decisões por mim. Anotado. E ao mesmo tempo, ela fez uma pausa. Obrigada. De nada. Mas não faz de novo sem perguntar. Faz o seguinte, disse ele. Me diz o que você quer e a gente vê junto como fazer. Pode ser assim? Um silêncio. Pode. O dia em que Noemi e as meninas entraram no apartamento pela primeira vez foi uma terça-feira de manhã. Caio estava em Goiânia, mas tinha mandado Wendell para ajudar com as caixas, que eram poucas, porque Noemi ainda não tinha muita coisa, e tinha ligado para ela antes. Como está o lugar? Ele perguntou. Grande, ela disse. Parece grande. São 60 metros. Para a gente é grande. Ele ouviu Lara no fundo falando algo sobre a janela. O que ela disse? Que dá para ver uma árvore da janela do quarto. Ela quer saber se pode subir. Depende da árvore. Eu disse a mesma coisa. Ele ficou ouvindo os sons de fundo por um momento. Passos numa casa nova, a voz de Lara explorando cada canto com comentários sérios sobre o que encontrava. O choro breve de Isis que logo parou. Caio, estou. Obrigada, ela disse. Não pela casa, não pelo apartamento, pelo advogado, pela matrícula, por ter parado o carro. Ele ficou quieto por um momento. Não fui eu que parei, disse ele. Foram meus pés. Minha cabeça ainda estava tentando me dizer que era melhor seguir. Felizmente seus pés são mais inteligentes. Felizmente. Nos meses seguintes, a vida foi se construindo em camadas. Noemi começou as aulas, e às segundas, quartas e sextas, de manhã cedo, enquanto uma vizinha que havia se tornado sua primeira amizade real, em muitos anos ficava com Isis por algumas horas. Lara foi matriculada na escola municipal, a mesma escola onde Noemi havia estudado, o que a primeira vez que a menina entrou na sala foi uma daquelas coincidências que a vida apresenta sem pedir permissão. A primeira vez que Lara chegou em casa, falando sobre uma coisa que aprendeu na escola, com animação no rosto e a voz subindo num ritmo que Noemi não ouvia faz muito tempo, ela teve que ir para o banheiro fingindo que precisava buscar algo. E ficou por 2 minutos apoiada na pia, chorando baixinho. O choro de quem vê algo que quase não existiu finalmente existir. Isis foi crescendo. Os olhos âmbar ficaram mais claros conforme os meses passaram, e quem a via pela primeira vez nunca deixava de comentar sobre eles. A infecção respiratória foi embora com o tratamento, e as consultas de acompanhamento mostravam uma criança que estava ganhando peso, desenvolvendo bem, com o sorriso que aparece nos bebês por volta dos 3 meses e que, quando chegou, chegou para ficar. O processo contra Délcio avançou devagar, como todos os processos avançam, mas avançou. O advogado contratado por Caio era bom, o tipo que conhece o sistema por dentro e sabe exatamente onde apertar. Com as 3 ocorrências levantadas pelo investigador, mais a perícia das assinaturas e os registros bancários, a denúncia foi aceita pelo Ministério Público e Délcio foi notificado. Noemi soube do dia da notificação por uma mensagem do advogado. Ela ficou olhando para o celular por um longo tempo. Depois colocou o celular na mesa, foi até o quarto, olhou para Isis dormindo no berço que Caio havia mandado comprar
e ficou ali parada por um tempo que ela não conseguiu medir. Não era vitória. Ainda não. O processo era longo, mas era o começo do fim de algo que havia ocupado um espaço enorme dentro dela por anos demais. Caio foi a Palmeiras do Norte 3 vezes naqueles meses. A primeira, para assinar os documentos finais com Geraldo Matos e visitar a área que seria incorporada às operações do grupo. Ficou 2 dias. Passou uma tarde inteira com Lara, que havia decidido, sem que ninguém entendesse muito bem por quê, que ele era uma pessoa aceitável. Ela o levou até a árvore da janela e apontou para o galho mais baixo, explicando com seriedade que era possível subir até o 4º galho se você soubesse por onde ir. Ele subiu até o 2º. Os 42 anos do joelho direito, que havia sofrido uma torção num campo de futebol aos 25 anos, fizeram questão de se manifestar. Lara avaliou sua performance com o olhar crítico de quem tem padrões altos. Você precisa praticar, disse ela. Concordo. A segunda visita foi quando Isis completou 6 meses. Caio apareceu com uma pequena câmera fotográfica, não um presente extravagante, mas algo que ele havia descoberto que Noemi queria quando ela mencionou, sem querer, que sentia falta de ter fotos das filhas. Ele não disse que tinha sido por isso. Só apareceu com a câmera e disse que era útil ter para registrar o crescimento das meninas. Ela olhou para ele com aquele jeito que ela tinha de olhar quando sabia exatamente o que estava acontecendo, mas escolhia não dizer. Obrigada pela câmera útil, disse ela. De nada pela câmera útil. A terceira visita foi diferente. Caio chegou numa sexta à tarde sem avisar, o que era incomum, porque ele normalmente avisava com antecedência. Noemi estava com as meninas no apartamento, tinha acabado de chegar da faculdade e estava aquecendo o jantar quando ouviu a campainha. Quando abriu a porta e o viu, ela soube, antes de ele dizer qualquer coisa, que algo havia acontecido. Não era nada de mal. Ela aprendera a ler o rosto dele bem o suficiente para distinguir. Era algo pesado, mas de um jeito diferente. Entra, ela disse. Ele entrou. Cumprimentou Lara, que estava fazendo um desenho na mesa com uma concentração de cirurgião. Olhou para Isis no tapete de atividades, que ao vê-lo abriu o maior sorriso sem dentes do mundo e agitou os braços com a urgência de quem quer ser pego imediatamente. Ele a pegou. Ficou com ela no colo por um momento, e havia algo naquele gesto, que já era natural, que já tinha sido repetido suficientes vezes para ter deixado de ser novo, que disse a Noemi mais do que qualquer palavra. Preciso te contar uma coisa, disse ele, sentando no sofá com Isis no colo. Noemi sentou do outro lado da mesinha. Fala. Estou pensando em transferir parte das minhas operações de base para cá. Ela franziu o senho. Para Palmeiras do Norte? Para a região. Temos a área do Geraldo, que vai virar o principal ponto de extração nos próximos anos. Faz sentido ter estrutura administrativa mais perto. Ele fez uma pausa. Mas não é só isso. O que mais é? Ele olhou para Isis, que tinha agarrado o dedo dele com as 2 mãos minúsculas e estava tentando levá-lo à boca com uma determinação que não admitia negativa. Eu passei 20 anos construindo coisas, ele disse. Construí bem, não tenho do que reclamar. Mas construí tudo de fora para dentro, sabe? Ele levantou os olhos para Noemi. Construí o negócio, construí a estrutura, construí uma vida que funciona. Mas quando eu fico aqui, quando eu pego ela... Ele olhou para Isis, e quando Lara me mostra o galho de árvore que ela ainda não deixou eu escalar direito, eu sinto uma coisa que eu não tinha. O que você sentia antes? Construção, disse ele. Agora eu sinto destino. O silêncio que veio depois foi o tipo que não pede preenchimento. Lara levantou a cabeça do desenho. Você vai morar perto? Os 2 adultos olharam para ela. Estou pensando nisso, disse Caio. Bom, disse ela com a conclusividade de quem considera o assunto encerrado e voltou ao desenho. Noemi olhou para a filha. Depois olhou para Caio.
Havia uma pergunta nos olhos dela que ela não estava fazendo em voz alta. Não porque tivesse medo da resposta, mas porque havia aprendido, depois de muita coisa, que algumas perguntas ficam melhores quando o tempo certo escolhe o momento de fazê-las. Caio viu a pergunta e respondeu sem que ela precisasse formulá-la. Eu não sei exatamente como vai ser. Não quero prometer o que não tenho certeza de como cumprir. Ele olhou para ela diretamente. Mas eu sei que não quero estar do outro lado de 500 quilômetros enquanto ela cresce. Um olhar para Isis. E eu sei que você é a pessoa com quem eu quero construir o que não construí antes. Ela ficou em silêncio por um tempo. Você é assustadoramente direto. Defeito de fábrica. Eu sei. Ela olhou para as mãos. Eu ainda estou me reconstruindo, disse ela com honestidade. Ainda há partes de mim que estão aprendendo a acreditar que as coisas podem ser diferentes. Eu sei. Não estou com pressa. Mas você vai ficar mesmo assim? Vou ficar. Mesmo que demore? Noemi. Ele a olhou. Eu perdi 20 anos por ir rápido demais. Não tenho mais pressa nenhuma. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois sorriu. Não o sorriso cauteloso que ela tinha usado nas primeiras semanas. Era um sorriso que vinha de um lugar mais fundo, de uma parte dela que tinha ficado escondida por muito tempo e estava, devagar, aprendendo a mostrar a cara de novo. Tá bom, disse ela. Tá bom? Tá bom. Lara levantou o desenho para mostrar para os dois. Era um retângulo com 4 formas dentro. 2 grandes, 2 pequenos. É a nossa casa, ela anunciou. Noemi olhou para o desenho, depois para Caio. Ele olhou para o desenho, depois para ela. E nenhum dos dois disse nada, porque não havia nada que precisasse ser dito. 6 meses depois, o processo contra Délcio resultou numa condenação em primeira instância. Ele foi condenado por estelionato e uso fraudulento de documentos de terceiro. Não foi preso imediatamente. O sistema jurídico tem suas próprias velocidades. Mas a condenação estava lá. O registro do nome de Noemi foi limpo definitivamente, e parte dos valores que ele havia levado foi calculada para ser ressarcida ao longo do cumprimento da pena. Noemi soube da sentença numa quinta-feira de tarde, por mensagem do advogado. Ela estava sentada no banco de um corredor da faculdade, esperando a aula começar. Leu a mensagem 3 vezes. Depois guardou o celular, abriu o caderno e ficou olhando para a página em branco por um momento. Então escreveu, no alto da página, a data. E abaixo, hoje, acabou. E começou a copiar a matéria que estava no quadro. No Natal daquele ano, Caio foi a Palmeiras do Norte e ficou por 4 dias. Alugou um sítio pequeno na entrada da cidade para o feriado. O tipo de lugar simples, com varanda, fogão a lenha e uma rede amarrada entre 2 mangueiras no quintal. Noemi levou as meninas. Geraldo Matos apareceu no almoço do dia 25 com uma galinha caipira e ficou até o fim da tarde contando histórias de uma vida inteira no Cerrado goiano que tinha mais capítulos do que qualquer livro. Lara encontrou uma lagartixa na parede e ficou a tarde inteira tentando dar a ela um nome, que a lagartixa obviamente não ligava à mínima. Isis passou a maior parte do dia no colo de um ou de outro, com aquele jeito de bebê que descobre o mundo com os olhos arregalados e acha que tudo é extraordinário porque ainda não aprendeu que deveria achar diferente. No fim da tarde, quando o sol já estava baixo e o céu ficava daquela cor específica do cerrado no final do dia, um laranja que vai para o roxo sem avisar, Caio e Noemi ficaram sentados na varanda enquanto Geraldo contava algo para Lara sobre o nome das estrelas que começavam a aparecer. Está bem aqui, disse Noemi, olhando para o horizonte. Está, concordou ele. Eu passei tanto tempo com medo de que nunca fosse estar bem em lugar nenhum, ela disse, que eu não sabia mais o que bem parecia. E agora? Ela ficou quieta por um momento. Parece isso, disse ela. Esse exato momento aqui. Ele não respondeu. Não precisava. Do quintal, a voz de Lara chegou até eles. Mãe, o Geraldo disse que tem uma estrela que se chama igual à minha avó. É? Como se chama? Bene, que é parecido com Benedita. Noemi riu.
Não era exatamente astronomia, mas era exatamente o tipo de coisa que Dona Benedita teria adorado ouvir. Caio olhou para ela rindo e pensou que havia algumas coisas na vida que o dinheiro, o poder, as negociações de terra e os andares corporativos jamais conseguiram comprar. A leveza de um riso verdadeiro, o peso de uma mão que você segura porque quer, não porque precisa. A sensação de que o lugar onde você está é o lugar onde você deveria estar. Ele tinha levado 42 anos e uma estrada de terra no interior de Goiás para entender isso, mas havia entendido. Às vezes o destino não apenas nos faz reencontrar o passado, ele nos obriga a encará-lo. E quando a gente tem a coragem de fazer isso, de parar o carro, de descer, de se abaixar no nível de quem precisa e de olhar de frente para o que a vida guardou, o que parecia perdido não estava perdido. Estava esperando, sempre esteve esperando. Fim. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Esse tipo de história só chega até você porque pessoas como você fazem parte desse canal. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like. Ele ajuda muito mais do que você imagina e faz toda a diferença para que mais histórias como essa cheguem a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem história nova aqui e você não vai querer ficar de fora. Deixe um comentário contando o que você achou e principalmente de onde você está assistindo esse vídeo. Adoro saber de onde vem cada um de vocês. Já temos pessoas assistindo dos 4 cantos do Brasil e de vários países. E isso é algo que me emociona de verdade. Compartilha com alguém que precisa ouvir uma história sobre recomeço, sobre coragem e sobre o que acontece quando a gente para de fugir do passado e decide olhar para ele de frente. Até a próxima história.